que é o caso desse parlamentar que vos fala, e no mais é agradecer pela presença sempre altiva do senhor frente ao Ministério. Ok. Bom, antes de passar para as respostas do ministro e as considerações finais, eu gostaria de consultar o plenário se alguém é contra a aprovação da moção que foi anunciada aqui pelo relator Wanderley Macris. Se não, ninguém se manifesta contra, a gente considera aprovada. Então, ao ministro Alexandre Padilha. Muito obrigado pelas palavras, todos os parlamentares, todas as parlamentares, nosso presidente da comissão, nosso relator. Dizer que a nossa relação, o aprendizado que tive já como ministro das Relações Institucionais no governo do presidente Lula, e agora ainda mais como ministro da Saúde, é de que a relação com o Congresso Nacional, com os parlamentares, sempre, além de ser um reconhecimento do papel que cada deputado, cada deputada tem na defesa dos interesses específicos da sua região, do seu segmento, mas também do fato de colaborarem para aprimorarmos as nossas políticas, os nossos programas. Um exemplo foi o plano que nós lançamos hoje, que busca construir essa rede de atenção para o álcool, para as drogas e para o crack, que teve um intenso debate com vários parlamentares que se envolveram, com comissões. E um outro exemplo é o trabalho que vem sendo desenvolvido por essa comissão, que nos deixa bastante felizes. E eu estou, querido deputado e relator Wanderley Macris, esperando ansiosamente esse relatório que vai sistematizar todo esse debate, que vai nos ajudar muito a corrigir um conjunto de políticas do Ministério da Saúde. Eu queria dizer que o nosso esforço é real no sentido de reorganizar os serviços de saúde para dar conta desse novo problema contemporâneo que nós temos, que é a dependência química, álcool, drogas e o crack. É exatamente isso. Por muitos anos, como comentei na minha fala inicial, o campo da saúde pública ficou num debate sobre qual seria o melhor tipo de atendimento, o melhor serviço, a forma mais adequada para enfrentar esse problema. E nós acreditamos que não existe uma única forma que sozinha possa dar conta desse problema. Por isso que a ideia da rede, a rede de serviços, entre elas serviços para internação mais prolongada, como as unidades de acolhimento que eu falei aqui, que a nossa meta é chegar a 430 até 2014, unidades de acolhimento específico para o público infanto-juvenil, que a nossa meta é chegar a 188, 190 até 2014, parceria com entidades que já fazem esse tipo de acolhimento, de internação por um período mais prolongado, quase 1.000 comunidades terapêuticas já cadastradas no Ministério da Justiça poderão ser nossas parceiras, com a expectativa de ampliar fortemente o número de leitos, de vagas para internação prolongada para as pessoas que possam precisar de uma internação prolongada por todos os tipos de droga, inclusive a dependência química do álcool. Respondendo se isso resolve tudo, se é o suficiente, eu sou daqueles que nunca me contento com o que nós fazemos. Nós sempre temos que aprimorar e avançar cada vez mais. Mas eu acho que nós encontramos um rumo correto agora, de combinar a expansão de leitos por períodos mais prolongados, com o consultório na rua, com enfermaria especializada, com o conjunto dessa rede, podendo dar uma abordagem mais abrangente para esse problema. Segundo, chamar muito a atenção daquilo que disse nosso querido deputado Chico Lopes. Nós não podemos, ao reconhecer a importância de que o morador de rua está numa situação, às vezes, de maior vulnerabilidade para a dependência química, não podemos cuidar dessas pessoas com qualquer tipo de atitude discriminatória, né? Eu falei hoje pela manhã que a polícia, a ação de repressão tem que ser contra o traficante, contra o bandido, contra o contrabando. Aos usuários dependentes nós temos que ter ação de serviços públicos com portas abertas, de parcerias com entidades, buscar acolher essa pessoa e ajudar a reconstruir um projeto de vida. Isso que disse o deputado Chico Lopes, eu aprendi como médico, viu, deputado Chico Lopes? Eu como médico infectologista, atendi muitos pacientes infectados pelo HIV e, às vezes, no começo eu tinha dificuldade de entender porque a pessoa queria morar na rua. E não era fácil tratar uma pessoa com HIV
tomar os medicamentos. No começo do tratamento era ainda mais difícil o uso dos medicamentos. Tinha medicamento que tinha que tomar depois de comer, tinha medicamento que tinha que tomar em jejum, medicamento que tinha que tomar depois comendo gordura. E a primeira abordagem nossa era o seguinte: você tem que sair da rua, você tem que sair da rua. E a gente aprendeu que às vezes a pessoa tem uma opção de querer viver naquele espaço de vida, e nós temos que ter políticas públicas que se adequem com essa opção, né? Então o consultório na rua é para isso, para funcionar até 1 da manhã se for necessário, né? Até 2 da manhã se for necessário, com horários diferentes, de forma móvel, né? Fazer a busca ativa em relação a essa pessoa que vive naquele espaço, e sempre, obviamente, oferecendo para ela condições mais adequadas, ou de moradia, no caso da saúde, condições adequadas de tratamento. Para mim, chama muita atenção também, e uma preocupação grande hoje do Ministério da Saúde em relação à relação do álcool e da dependência química nas populações indígenas. Inclusive, o presidente Geraldo Rezende tem feito um grande esforço para levar uma parceria com o Ministério da Saúde para um CAPS, álcool e drogas 24 horas na comunidade indígena de Dourados. Eu informei até o deputado que nós estamos tomando uma decisão no Ministério da Saúde da possibilidade, inclusive, de montar centros especializados para a população indígena, mesmo de execução direta do Ministério da Saúde, né? Porque, às vezes, por alguns motivos, os municípios ou o Estado não têm uma relação mais próxima com a população indígena, por conta da extensão rural, da característica. Tem comunidades indígenas que ultrapassam o território de um município, o território do Estado. Então, inclusive, nós estamos dentro do programa dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, poder levar centros especializados, inclusive, se necessário, em execução direta. Lógico que nós sempre vamos querer parceria com o Estado, com o município, mas, se necessário, fazer através de execução direta. Reafirmar a minha posição sobre a Lei Geral da Copa e, especificamente, de pedir, eu acredito que seria um retrocesso, sim, a conquista do Estatuto do Torcedor, liberarmos o uso, a venda do álcool dentro dos estádios de futebol. A paixão que o povo brasileiro tem pelo futebol não pode se combinar com essa droga que é o álcool, que é um grande vilão, que é porta para outras drogas, ou ela por si só, além dos problemas crônicos, pode desenvolver problemas agudos, que é a relação com a violência no espaço do estádio de futebol, no entorno, dos acidentes de trânsito. Então, eu quero reforçar esse pedido aqui, como ministro da Saúde, com a sugestão de que a gente mantenha aquilo que está estabelecido no Estatuto do Torcedor, não permita que a situação de uma Copa do Mundo venha a liberar o uso, a venda do álcool para os campeonatos nacionais de futebol, para os estádios de futebol no nosso país, para os eventos esportivos. Quero reforçar aquilo que já disse na minha abertura, o elogio que fiz. Inclusive o Ministério da Saúde apoiou a iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, a nova lei na Assembleia Legislativa que aperta as punições administrativas, penais, para estabelecimentos que venham a vender o álcool para menores de 18 anos, que é algo que já é proibido, né? Já é proibido. Então, que nós possamos reforçar, e nós temos feito, a partir dessa iniciativa do Estado de São Paulo, inclusive outros estados também têm feito, colocaram projetos na Assembleia Legislativa, têm feito ações, e a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive, está contribuindo com a Vigilância Estadual para fazer o processo de fiscalização em relação a essa situação. Não tenho os dados aqui, deputado Wanderlei Macris, sobre previdência, mas me disponho a ir atrás desses dados. Sei do impacto não só na previdência, quanto lesões de trabalho. Então, vou buscar junto ao Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, no registro que tem impacto direto. Pensarmos, né, o problema do álcool não só pela desestruturação da família, pelos acidentes, mortes violentas, mas também pelo impacto na produtividade do povo brasileiro. Fundamental. Vou discutir com os meus colegas de governo sobre o sistema dessa lei que foi encaminhada pelo governo para elevar a classificação de bebida alcoólica sobre alguns produtos, e aí consultar os meus colegas de governo sobre isso, porque foi um projeto, como disse o senhor, encaminhado em 2008 pelo próprio governo federal, na época, o presidente Lula. Nas ações que nós lançamos hoje, tem propostas de materiais para atuação e prevenção nas escolas. Então,
a ideia da cartilha do kit antidroga que foi apresentado aqui, que foi comentado pelo deputado Áureo, essa ideia de várias ações. Tem um projeto muito interessante que o Ministério da Justiça desenvolve com as polícias militares nos estados, que é o PROERD, onde os policiais vão às escolas. É bom o exemplo do policial falando sobre isso para os jovens, para as nossas crianças. Isso é um projeto bastante interessante. Já vi em vários lugares. No último sábado pela manhã, junto com a Polícia Militar de São Paulo, nós estamos numa região, no município de São Paulo, acompanhando esse projeto. Realmente tem um impacto bastante interessante, né? Quero reforçar aquilo que disse sobre a lei seca. Os estados que reduziram acidentes, lesões e mortes no trânsito de 2009 para 2010 foram exatamente aqueles que intensificaram as ações da lei seca, entre eles o estado do Rio de Janeiro aqui. Diria que o estado do Rio de Janeiro montou, né, deputado Carlos Alberto, um modelo que é muito interessante, que envolve a sociedade na Blitz. Por que isso é importante? Porque isso coíbe qualquer tipo de má atuação do agente policial, envolve melhor a sociedade. Então, a Blitz no Rio de Janeiro ela é acompanhada por pessoas que sofreram acidentes e que estão lá, às vezes são cadeirantes, pessoas em processo de reabilitação, acompanhada por familiares, tem um comitê da sociedade, pelo judiciário, defensoria, além dos agentes policiais. Esse modelo é muito interessante porque reforça as ações de fiscalização e coíbe qualquer tipo de desvio de conduta dos policiais militares, e tem tido um impacto muito importante. Nós temos ações de tratamento nos CAPs, só para os senhores terem ideia, aumentou de 2003 para 2011 em 10 vezes o número de atendimentos a dependentes químicos pelo álcool nos centros de atenção psicossocial no país. Isso porque expandimos muito a rede, né? Mas também porque o problema é cada vez maior, né? Então, nos CAPs, serviço ambulatorial, e agora com as opções para internação mais prolongada, nós vamos ter metodologias para tratamento dessas pessoas, e também fazemos isso em relação ao tabaco, que o deputado Jesus, só esse ano nós aumentamos em 63% em relação a 2010 o uso de medicamentos que buscam reduzir a dependência das pessoas ao tabaco. São chamados programas de cessação do uso do tabaco, coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde. E uma resolução que nós fizemos também da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cria os planos de saúde poderem oferecer produtos específicos para os seus usuários, descontos, premiações, para os usuários dos planos que participem de programas de cessação do tabaco. Se ele participar, ele receber um desconto no plano ou um prêmio sobre isso, ou outros programas e ações de prevenção. E, por fim, querido deputado Vaz Lima, para nós sempre é um grande esforço, nós seremos implacáveis em relação a isso, ao combate ao desperdício de recursos na saúde. Nós lançamos na última semana 2 novas medidas. Uma é o portal Mais Transparência na Saúde, que dá mais transparência para cada real que é repassado pelo Ministério da Saúde para estados, municípios, para os convênios. Inclusive, é importante os deputados poderem acessar esse portal para saber dos recursos dos seus municípios, das suas regiões. E eu quero até dizer aqui que nós conseguimos fechar um acordo com o Banco do Brasil, com a Caixa, que a partir de março do ano que vem, provavelmente, nós vamos ter uma ferramenta nova nesse portal, porque nós, através de um decreto da presidenta Dilma, nós estabelecemos que é proibido fazer saque na boca do caixa hoje dos fundos municipais de saúde. Toda a movimentação tem que ser eletrônica, com rastreabilidade total. Isso vai nos permitir fechar um convênio com o Banco do Brasil e com a Caixa. Vão ter 3 meses aí de adaptação dos testes do sistema, onde qualquer cidadão, além de saber quanto que o Ministério da Saúde repassa para o município, para a conta, para o convênio, vai poder abrir o extrato da conta do município, saber qual foi a empresa, qual foi o fornecedor, qual foi a movimentação que aquela conta municipal fez, dando cada vez mais transparência para os recursos da saúde, com uma medida importante que nós consideramos de combate ao desperdício. É o combate ao desperdício que tem possibilitado que nós pudéssemos lançar um plano como esse, que significa 4 bilhões do conjunto das ações, só da saúde são 3 bilhões de reais,
é isso que permitiu colocar remédio de graça na farmácia popular esse ano, é isso que permitiu ampliar um conjunto de serviços. Então nós acreditamos muito que nós temos que ser implacáveis, não só com desvios, mas qualquer tipo de ineficiência no uso dos recursos, por mais que saibamos que é um desafio grande, né? Com muita humildade, sabemos que tem muita coisa a fazer em relação ao combate ao desperdício e conduzir o Sistema Único de Saúde com essa amplidão. Quero agradecer profundamente ao debate na comissão, as palavras dos parlamentares e dizer que a contribuição desse relatório, deputado Vanderlei Macri, será fundamental para que a gente possa aprimorar e reorientar as políticas do Ministério da Saúde em relação à prevenção e ao tratamento da dependência química no nosso país. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor ministro Alexandre Padilha, dos senhores deputados, senhoras deputadas e mais presentes. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão.